Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à aula 17 do nosso curso para Polícia Civil, aula final. A gente vai tratar agora sobre assuntos de rede. Vamos falar um pouco sobre a pilha TCP/IP, que já foi falada na playlist do TJSP, que eu pedi para vocês darem uma olhada lá. E a gente vai incrementar um pouquinho só a camada OSI, para a gente comparar. E vamos analisar aqui umas 12 a 15, não mais de 15 questões de prova hoje. A maioria da VUNESP tratando desses assuntos aqui. Rapidamente eu vou só revisar aqui alguns conceitos básicos de rede. Uma rede de computadores ela é formada por no mínimo 2 computadores conectados, compartilhando algum equipamento. A conexão tem que ser física e lógica. Lógica ela se dá através dos protocolos, que a gente vai trabalhar pilha de protocolos TCP/IP e camada OSI. Essa é a parte lógica. Então, para se estabelecer uma rede, no mínimo 2 computadores conectados física e logicamente, compartilhando recursos e informações, dados. Essa é a noção básica de rede. A classificação das principais redes por tamanho, área de cobertura. As bancas adoram cobrar isso aí. Delimitar ali um assunto e perguntar, essa categoria de rede, na sua abrangência por tamanho ou área de cobertura, ou às vezes até área geográfica, utiliza esses termos, qual que ela se enquadra? PAN, LAN, MAN ou WAN? São essas 4 definições básicas, tem mais. Eu fiz aqui vou passar rápido, que eu já dei essa aula já, é só mesmo para a gente dar uma recapitulada. Se você perdeu outra aula, volta nesse slide aqui, anota os conceitos, são bem simples. Aqui um gráficozinho para a gente memorizar de forma mais visual possível. O WAN vai ser sempre a maior, abrangendo tudo, e a PAN, que é a personal, aquela área pessoal, é menorzinha. Então ela vai crescendo ali a partir da PAN. LAN, rede local, MAN metropolitana e WAN wide, rede ampla. Estou passando rápido assim porque isso aqui é só uma revisão para a gente entrar na matéria, para não entrar assim de arranco demais, né? Curiosidade, quando aparecer a letra W na frente dessas definições que a gente acabou de mostrar, vai se tratar de uma rede sem fio. Esse W aqui representa wireless. Anota isso aí também que pode te salvar na prova. Talvez você está bem afiado nessa questão aqui, aparece um W na frente e não vai te derrubar mais, né? Esse aqui é uma dica bacaninha. Bom, modelos de redes por funcionamento. São só 2, por funcionamento, ou ela funciona ponto a ponto, também conhecida como peer-to-peer, e você também encontra essa terminologia aqui, ó, P2P, porque o 2 em inglês é to, então é P2Peer. É isso aqui, ó, peer-to-peer. P2P é a rede ponto a ponto. Qual é a característica dessa rede ponto a ponto? Elas são homogêneas, possuem o mesmo nível hierárquico, ou seja, ninguém manda em ninguém. Recebem e fazem requisições na rede. Tranquilo? Agora, cliente-servidor, quando a gente define cliente-servidor, fica fácil de separar a outra, de entender o outro tipo de rede, outro modelo. Cliente-servidor possui um servidor que estipula as regras de acesso, que recebe requisições do cliente. A gente, enquanto cliente, está acessando, buscando informações de um servidor. Então, existe hierarquia e a outra não. Também é só revisão, estou passando aqui rápido, daqui a pouco a gente começa a entrar com matéria mais nova. Bom, o que é a internet então? A gente definiu lá o que é rede e tudo mais. A internet é o conjunto de redes de computadores interligados ao redor do planeta, ao redor do mundo. Tem gente que trata como uma grande rede mundial, mas o termo mais corretinho é o conjunto de várias redes. Inclusive em provas, de vez em quando, cobra essa pegadinha aí. Mas como eu sempre digo, vai depender do contexto que a banca apresentar. A gente não vai descartar de cara se aparecer lá, a internet é uma grande rede mundial. Às vezes tem autores que tratam realmente dessa forma. E tem um autor que tem um livro que eu estava lendo aqui agora há pouco, que fala que a internet é a rede das redes. Então tem alguns termos, mas sempre vão estar voltados para esse teor. É um conjunto de redes interligados mundialmente. O modelo de conexão utilizado na internet é o cliente-servidor. Coloquei grande aqui em negrito para você não esquecer, porque isso aí as bancas cobram muito. Intranet, rede de computadores privativa de uma instituição. Utiliza os mesmos recursos de comunicação da internet. Pessoal, na apostila está bem mais detalhado isso lá, mas se você entender que a intranet é uma rede corporativa, privativa, que você precisa de ter uma senha para acesso, login e tal, porque ela é bem restrita,
e que ela utiliza os mesmos recursos da internet, acredito que você acerte aí 99% das questões que cobram esse conceito. E olha que tem questões bem capciosas em relação à intranet. Preste atenção nessas palavras-chave, que reta final não dá para a gente aprofundar demais. Firewall, literalmente, é uma parede de fogo, como está essa paredinha aqui de fogo, que controla o acesso de tudo que trafega pela rede através de filtros. Preste atenção, os firewalls podem ser um programa, software, ou um equipamento instalado na rede, um hardware também. Então, se te perguntar, o firewall é software ou é hardware? Ele pode ser implementado das duas formas. Ele pode ser só o software, como o usuário comum utiliza, tem um firewall aqui no Windows, por exemplo, mas existem redes mais robustas que têm um equipamentozinho de hardware que fica lá fazendo esse filtro. Ele é um hardware também, que tem um aplicativo interno, o sistema de firewall dele interno, mas você compra ele como hardware também. Tranquilo? E para finalizar, para fechar, tirar um 10 na prova, firewall não é um antivírus. Você precisa ter um firewall atualizado na sua máquina e precisa ter um antivírus atualizado também. Então os dois são importantes, mas ele não é antivírus. Aqui também mais uma revisão, mas como cai muito em prova, eu trouxe aqui rapidamente para a gente só lembrar. DNS, pessoal, Domain Name System, sistema de nomes de domínios. Às vezes aparece nas provas como sistema de resolução de nomes. Por quê? Ele resolve, na verdade, aquele nome inteligível, bonito que você lê ali, para número IP, porque a máquina vai ler números. Então ele vai fazer essa associação, como está aqui, ó, de nomes amigáveis, o nome do domínio, e vai converter isso para número IP. Se você entendeu essa base, você faz qualquer questão que caia DNS. Anota que isso aí cai demais. Protocolos, agora começa a ficar um pouco mais técnico. Protocolos, na verdade, são regras de comunicação. Se você está me ouvindo e está me entendendo, porque existe um protocolo de comunicação entre a nossa sociedade. Você consegue decifrar o que eu falo, receber informação, processar. Dessa forma acontece na internet. Se essa aula está chegando até você, é graças aos protocolos que estão processando tudo isso aqui, empacotando, segmentando dados, jogando tudo na rede para que isso chegue até o seu computador e que trafegue no mundo inteiro de forma bem sincronizada, bem certinha, sem muito erro, sem muito problema. Na verdade, acontecem alguns probleminhas, mas que são sanados através de protocolos específicos que estão ali para isso, para controlar fluxo, para orientar a conexão ou não. Então, toda essa regra que rege a internet, ela é regida por protocolos. E a gente vai tratar aqui de duas pilhas, dois suítes de protocolos. Uma é a TCP/IP, que a gente já trabalhou, e a outra é a camada OSI, que tem 7 camadas. 7. Bom, vamos lá, vamos dar uma adiantada aqui. A TCP/IP, essa aula que eu já passei, vamos só revisar. Ela é composta por 4 camadas. Como eu falei na informática, sempre a gente vai tratar por camadas. A mais alta nesse contexto aqui é a camada mais próxima do usuário, aplicação, tem a ver com aplicativos. A gente vai detalhar um pouco mais à frente. A camada de transporte vem logo abaixo, a gente vai descendo para o nível de máquina. Internet e, por último, a camada de rede, que é a camada física. Só 4 camadinhas para TCP/IP. Olha a mnemônica aqui, ó. O que formou? A palavrinha Rita, começando de baixo para cima, para você não esquecer, pelo menos para você lembrar as 4 camadas da pilha TCP/IP. Eu coloquei aqui uma síntese bem resumida de como funciona a pilha TCP/IP. É claro que isso é muito mais complexo que isso, porém, para a nossa prova, é o bastante para a gente entender só o funcionamento aqui. Bom, começando da camada mais alta para a camada de baixo. A camada de aplicação está mais perto do peopleware, que é o usuário. Ele vai lá, vamos citar como exemplo aqui, você digitando um e-mail. A camada de aplicação está aqui para receber as informações, como eu coloquei, ó, recebe as informações passadas pelo usuário na camada de aplicação. Quais protocolos que você vê nessa camada? Você até enxerga. O HTTP, quando você está ali no browser, no seu navegador, HTTPS, que é o protocolo seguro, aqueles protocolos de e-mail que você tem que saber de cor, POP, IMAP, SMTP. São os 3 protocolos de e-mail que toda prova cobra. Esses aqui estão na camada mais alta de aplicação, que o usuário basicamente manipula. Quando você começa a descer, fica mais técnico um pouco. Então você está lá digitando e-mail e tal, você está ali acessando a camada de aplicações, acabou de fazer seu e-mail, clicou em enviar, começa a trabalhar o processo de protocolos para esse e-mail chegar até o seu destino.
Então vai haver a segmentação em pacotes para o formato de rede na camada de transporte. Olha lá a camada aqui mais um pouco abaixo. Desceu mais um pouco, segmentou os dados. O endereçamento com rota e número de protocolo de remetente e destinatário é a camada de internet. Então, preparou lá, escreveu, segmentou em dados, agora vai colocar etiqueta de protocolo. A máquina que está saindo para a máquina que vai colocar uma etiqueta nele. E por fim, envio pelos dispositivos físicos do sistema, rede. É bem resumida a camada TCP/IP. Então vocês entenderam? Da inscrição lá, da digitação de e-mail até o envio, acontece esse processo todo para ele seguir na rede. Tranquilo até aí, né? Aqui é importantíssimo que você anote, principalmente você que vai fazer a GTEL. Os principais protocolos. Esse aqui é sagrado, você tem que saber. Na camada de aplicação, eu já falei o HTTP, o HTTPS, FTP, POP, SMTP. Esses três aqui, ó, transferência de arquivos, né? Esse aqui transferência de hipertexto, na verdade. Esse aqui transferência de arquivos, que a gente já trabalhou na aula passada. A gente utiliza ele até lá no browser também, mas para fazer transferência de arquivos entre usuários. Ele não serve para navegar na internet conforme esse aqui, mas pode ser utilizado também lá naquela linha de digitação do URL. Pode colocar ele ali que ele funciona. POP, SMTP, já falamos, está na camada de aplicação. Desceu um pouco, camada de transporte. Esses dois tem que saber, pessoal, TCP e UDP. Não vou entrar no mérito deles aqui agora para explicar o funcionamento. Eu já expliquei na aula passada, em outras aulas também. Mas basicamente, segmentos conteúdos das mensagens em pacotes. Abre e fecha pacote. Esse aqui é mais lento e mais tecnológico. Esse aqui é bem mais rápido, porém mais lambãozinho. Ele perde muito dado no caminho ali. Ele não é orientado à conexão. O UDP, User Datagram Protocol. Protocolo IP, o mais conhecido, dá até nome à pilha também, né? TCP/IP. Um está aqui, o outro está aqui. São esse miolinho que cai bastante. Vocês vão ver que com essa breve análise aqui, a gente vai acertar umas 15 questões aqui agora, daqui a pouco. E por baixo aqui, camada de rede, o protocolo de Ethernet, daquela rede local. Prepara os datagramas para envio através do hardware de rede. Eu notei até uma observação, rabisquei num livro aqui que eu estava lendo a respeito de redes. Tannenbaum, que é um camarada foda em rede, ele é referência nessa área, todas as faculdades utilizam a literatura dele, e ele está falando aqui o seguinte, ele faz uma crítica, na verdade, a esse modelo aqui, ó. Esse modelo não diferencia com clareza os conceitos de serviço, interface e protocolo. O modelo TCP não é um protocolo abrangente e não consegue descrever outras pilhas de protocolo que não a pilha TCP/IP. Então Tannenbaum acha essa pilha muito reduzida, muito pequena e não descreve exatamente tudo que acontece. Baseado nisso, a gente vai ver agora a pilha OSI, o modelo OSI, que está aqui, ó. OSI ou OSI, a pronúncia aqui não vem ao caso para a gente, mas percebam o seguinte, a coincidência para a hora da prova. Não precisa preocupar demais com isso. Você conhecendo a camada TCP/IP e sabendo esses protocolos, percebam que é o seguinte, a camada de aplicação mais alta é a que sofre maior alteração. Por quê? Ela é dividida no modelo OSI em aplicação, apresentação e sessão. Toda essa preparação do usuário ali na camada de aplicação, ela é dividida em partes. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui agora porque é reta final, não dá tempo da gente aprofundar muito. Eu vou aprofundar nisso aqui na Polícia Federal, porque lá está muito específico que vai cobrar algumas camadas específicas. Está no edital. No edital do VUNESP não está, pessoal, cobrando isso aqui de forma profunda, não. Está bem superficial. Então vamos fazer o seguinte, camada de aplicação, ela coincide com essas três camadas aqui e os protocolos permanecem. Tá vendo que eu fiz bem alinhado aqui, ó, pra gente se orientar bem? Transporte não muda nada. Os dois protocolos estão aqui, ó, tanto no modelo OSI quanto no modelo TCP/IP. Tá aqui o transporte, ó, TCP e UDP. Tá bem alinhado. Nas últimas camadas, a gente percebe que onde aqui tem só rede, o Tannenbaum define, ele explica essas duas camadas o seguinte, a física, que é a camada de rede, fisicamente mesmo, os equipamentos ali de cabo e tudo mais de hardware, e tem a camada de enlace que vai de fato transformar esse canal todo em uma linha de transmissão, ou seja, vai ter uma tecnologia a mais ali. Aí ele explica elas de forma separadas. Aqui no TCP/IP é mais secona. Mas aqui, resumindo, para você não ficar perdido na hora da prova, tenta memorizar, redesenhar isso aqui no caderno e alinhar. Dica importante, pessoal, para levar para a prova, para o final de semana agora.
memoriza a camada de transporte, que é a mais simplesinha, é a que mais cai. E a camada de aplicação é a mais simples, não tem como você não lembrar disso. Isso aqui está na cabeça. Aplicação, camada mais alta, aqueles protocolos que você já conhece. Princípios básicos da segurança da informação. Vou passar aqui uma síntese bem rápida, porque é uma coisa bem simples também, na verdade. O primeiro princípio é a disponibilidade. Como o próprio nome fala, garante que a informação estará disponível para acesso no momento desejado. Você quer acessar a informação? Ela tem que estar lá. Se não está lá, feriu o princípio da disponibilidade. É bem tranquilo. Essa quase não é cobrada, que é a mais fácil de todas, né? Princípio básico da segurança. O segundo, integridade. A mensagem recebida deve estar exatamente igual à informação passada, com garantias de que seu conteúdo não foi alterado ou violado. Ou seja, tem que estar íntegro. Saiu de um lado, foi para o outro, tem que chegar íntegro. É bem simples também. Tem que estar íntegra a mensagem. Na hora da prova, a gente tem que tentar buscar, como sempre, as palavras-chave para tentar associar uma coisa com outra. Confidencialidade, para falar a verdade, é muito simples. A gente vai ver que na hora da prova, dificilmente você erra uma questão dessa, se você já conhece os princípios. Confidencialidade, a informação só pode ser acessível por pessoas autorizadas. Autenticidade, esse princípio garante que o emissor, ou seja, a fonte da informação, seja identificado, ou seja, tem autoria definida. Aqui que tem um pulo do gato. Essa irretratabilidade ou não repúdio já é uma variação e que a VUNESP cobrou. É a propriedade que garante a impossibilidade de negar autoria em relação à transação anteriormente feita. Ela é conhecida como irretratabilidade ou não repúdio. Então ela parece muito com a autenticidade. Então muito cuidado, que eu estava verificando aqui umas questões de prova, muita gente errou, marcou autenticidade. Se falar da impossibilidade de negar a autoria, vai ser irretratabilidade. Na hora da prova, você tem que atentar só para essas palavras-chave aqui. Vamos fazer questões de prova agora para dar uma amaciada no cérebro. Análise de processos. A internet usa um modelo de rede baseado em requisições e respostas. Um requisita, o outro responde. Existe hierarquia. Que modelo é esse? Cliente-servidor. Sem muita delonga, vamos passar para a próxima. Dentre os diversos protocolos utilizados pela internet, é correto afirmar que o DNS, Domain Name System, é um protocolo de roteamento dinâmico que permite o intercâmbio, ou seja, a troca de informações de roteamento, ou seja, está roteando e está trocando informações entre rotas. Não, a gente viu que o DNS não faz isso. Um protocolo que faz isso é o protocolo RIP, que ele faz essa troca de informações para quê? Para saber com um outro nó, outro ponto, qual rota que é a mais perto e tal, aquele negócio todo. Ou seja, não vou entrar no mérito do protocolo em si, mas o protocolo RIP faz isso. Existe realmente essa definição aqui. Protocolo padrão para alocar e manipular endereço dinamicamente, ou seja, vai alocar, vai colocar um IP, vai te oferecer um IP na rede. Quem te oferece um IP na rede? Aloca um IP na rede? DHCP é o protocolo que faz isso, então não tem nada a ver com DNS também. Mas mesmo que você não soubesse a definição desses protocolos, você já conhece o DNS, e o objetivo aqui é ele, e o que é mais cobrado é ele. Então, por eliminação, ou por associação, na verdade, quando você leu a definição do DNS, ela ia saltar aos seus olhos facilmente. Letra C, um sistema que associa o endereço digitado no browser com o IP da máquina que hospeda esse site. Olha ela aí. É o DNS. Ele vai simplesmente fazer isso, ele vai associar um IP com o nome. Muito tranquilo, né? Protocolo de transferência de arquivos entre cliente e servidor. Protocolo de transferência a gente sabe que é o FTP. Então todas as quatro opções aqui são válidas, existem, não é nada de coisa muito tosca, porém a banca foi bem técnica, cobrou uma coisa que está bem associada, que às vezes tem questões que não falam nada com nada das outras e vem uma correta. Aqui não, todas as assertivas aqui têm aplicação dentro da rede de computadores. Vamos passar para cá, fazer mais algumas questões aqui. A maioria VUNESP. Vamos lá, a camada em que o protocolo TCP se encaixa no modelo OSI é, gente, protocolo TCP. TCP e UDP sempre vão estar na camada de transporte, indiferente se é OSI ou se é camada TCP/IP. Então você bateu o olho aqui, ó, camada de enlace, aplicação, transporte, letra C. Essa aqui tem que estar na cabeça. Esse tipo de questão cai muito quando tem peso em rede. Então, questão número 1, letra C. Número 2, na arquitetura TCP/IP agora, os protocolos que atuam na camada de transporte são, agora vamos falar dos dois protocolos camada de transporte, FTP e UDP
Não. TCP e UDP. Vou fazer uma correção mais rápida, não vou comentar tantas questões, a gente vai direto na correta agora. Questão número 3. No conjunto switch de protocolos TCP/IP, utilizado para prover todos os serviços da internet, o protocolo da camada de aplicação, olha lá, camada mais alta, do modelo TCP/IP, utilizado para o serviço de transferência de arquivos, é o camada de aplicação, transferência de arquivos, IP, FTP, FTP, com certeza. File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo. Os demais a gente já conhece, dispensa comentários, né? 3, então, letra B. Questão 4. Ah, pessoal, esqueci de comentar, né? Olha aqui, analista, grupo 6, perito criminal, técnico de informática, analista de sistemas, a 4 agora. Vocês estão vendo que são cargos para especialista, na verdade, são cargos voltados para a informática e o nível das questões não está profundo. Está amplo, está cobrando uma camada aqui, outra camada lá, vários protocolos, mas não está aprofundando em nada. Então não preocupe com profundidade, preocupe em expandir mais o seu leque de conhecimento, porém sem ficar aprofundando demais num assunto só. Vamos nessa aqui de analista de sistemas. Os serviços disponibilizados na internet utilizam protocolos específicos da pilha de protocolos TCP/IP. Quando se faz um acesso a uma página web, o protocolo da camada de aplicação utilizado é o... Muito fácil essa, né, pessoal? Camada de aplicação, um acesso web, qual protocolo que é? Protocolo de transferência de hipertexto. Vai ser o HTTP. www não é protocolo, é um sistema. E esses outros aqui a gente já conhece. 4, letra D. Questão 5. No conjunto de protocolos TCP/IP, existem diversos protocolos para diferentes tipos de serviços de comunicação e que são distribuídos em uma estrutura hierárquica de camadas. Nesse contexto, o protocolo pertencente à camada de aplicação, camada alta, então é fácil também, utilizado para transferência de arquivos. De novo, a mesma questão, por que eu trouxe? Dá a impressão que a gente fez a questão agora, né? É só para te deixar tranquilo, pessoal. Vai voltar a questão aqui dessas aqui, vai voltar, vai aparecer na prova de novo. Essa questão aqui está falando de transferência de arquivo na camada de aplicação. Olha aqui, transferência de arquivos. Vamos negritar aqui, ó, Ctrl N. Na camada de aplicação. É o FTP, com certeza, né? Foi uma prova de 2015, TCE São Paulo. Agora olha aqui, essa aqui só variou um pouco. Camada de aplicação para acesso ao web, a gente viu que para acessar é o HTTP, mas olha essa outra aqui, aplicação, TCP/IP, transferência de arquivos. Olha aqui, questão de 2014, TCP/IP, transferência de arquivo. Olha aqui, aplicação, transferência de arquivo. Uma questão no ano seguinte, 2015, cobrando camada de aplicação, transferência de arquivo de novo. Basicamente a mesma questão, mudar só um pouquinho o texto ali. Então vai ficar variando isso mesmo. Revisem essas questões, que é importante, que dá para acertar muita coisa baseada nisso aqui. FTP então, né? A 5. Questão número 6. VUNESP também, técnico em informática. Os serviços de comunicação da rede mundial de computadores, a internet, são baseados no conjunto de protocolos TCP/IP. Nesse conjunto, o protocolo que possui em seu cabeçalho os campos denominados porta de origem e porta de destino, nos quais são inseridos os tipos de serviços. Eu não expliquei lá, mas vou explicar agora na questão. Falou em porta, pessoal, vai ser sempre camada de transporte, TCP também, letra D essa aqui. Nesse caso, falou em porta de origem, porta de destino, direcionamento de portas, é o TCP e o UDP. Gabarito então, letra D, vamos para 7. VUNESP de novo. Os protocolos do conjunto TCP/IP são amplamente utilizados nas instalações de redes de computadores. Dentre esses protocolos, o que provê o serviço de relacionamento entre IP e o nome do domínio é o... Essa é muito fácil também, né? Já estudamos. Olha aqui, você vai procurando. Opa, Domain Name System. Por quê? Provê o serviço de relacionamento entre IP e nome de domínio. Ele relaciona os dois e converte, resolve esses nomes. Vai ser o DNS. Considerado como serviço e às vezes como protocolo também. 7, então, letra B de bala. Questão número 8. Assinale a alternativa que melhor descreve um firewall.
É o tipo de questão, quando você começar a ler, você acha a resposta correta. Vamos lá. É uma proteção elétrica para evitar que o computador sofra com instabilidades na rede. Está cobrando coisa de elétrica aqui porque é uma prova de técnico em eletrônica. Não é, né? Instabilidades é o que? É o estabilizador, né? Na verdade. Para instabilidade elétrica tem um estabilizadorzinho. Não é isso, não. É um antivírus? Não, a gente já sabe que firewall não é antivírus. Podemos até parar a leitura aqui. Principalmente porque o enunciado fala a melhor alternativa que melhor descreve o firewall. Letra C. É uma arquitetura de computadores mais resistente a intrusões. Tem nada a ver também. É um dispositivo de rede, hardware ou software, com o objetivo de aplicar uma política de segurança. É essa aqui, ó, letra D. É um hardware ou um software com o objetivo de aplicar uma política de segurança, ou seja, é uma política, até no seu computador pessoal, você pode definir o que o firewall libera, o que o firewall vai travar. Você cria suas políticas, inclusive, na sua rede local da sua casa. Letra E. É um programa com o objetivo de otimizar o desempenho de um PC? Não tem nada a ver, né? Vamos lá então para número 9. VUNESP. Tecnologista pleno computação. O modelo de referência OSI da ISO possui 7 camadas, corretíssimo, ou níveis utilizados para definir o escopo dos serviços para a realização da comunicação de dados. Olha as camadas aí. Considerando o modelo OSI, o componente de rede repetidor está localizado na camada. Vou retomar aqui as pilhas de protocolo, porque eu estava na frente, vocês não viram aqui o enlace e física, para a gente trabalhar o modelo OSI aqui. Ó. Eu estava na frente, esqueci de sair, porque eu não vejo, na verdade, isso aqui. Da forma que vocês estão vendo, é outra visão que eu tenho aqui na frente. Então, na camada do modelo OSI, olha aqui, a camada física, eu vou falar, olha o que Tannenbaum fala. A camada física, ela trata da transmissão de bits brutos de um canal de comunicação. Nessa camada é tratada a questão da interface mecânica e elétrica dos conectores e cabeamentos. Ou seja, conectores e cabeamentos, é o físico mesmo, camada física. Se está falando de repetidor, o repetidor tem que estar localizado na camada física. Ele não pode estar localizado nas outras camadas, não faz sentido. Se você analisar com calma aqui agora, você começa a entender que a parte bruta de hardware está aqui na camada de enlace. A principal tarefa da camada é transformar um canal de transmissão bruto em uma linha que pareça livre de erros de transmissão não detectados para a camada de rede. Estou lendo aqui uma definição do Tannenbaum, que é o fera nas redes. Então, com esses conceitos fica um pouco mais fácil entender. Mas seria a questão mais capciosa que com um pouquinho de raciocínio você eliminaria as demais. O fato de falar rede de repetidor já te remete à camada física então. Mecanismo usado para aumentar a segurança de redes interligadas à internet, fornecendo uma barreira de proteção, filtrando o tráfego de entrada e saída, com o objetivo de garantir a integridade dos recursos ligados à rede. Esse conceito aqui a gente acabou de falar nele no comecinho da aula, né? Não tem nada a ver com criptografia, que é embaralhar os dados, autenticação é uma regra lá de segurança. É o firewall, olha aqui, firewall, mecanismo, está falando mecanismo usado para aumentar a segurança de redes interligadas à internet. É isso mesmo, é o firewall. 11, letra C. 12. Segundo os padrões internacionais de segurança da informação, ISO e EC, a propriedade básica de segurança responsável por garantir que a autoria de uma transação anteriormente feita não será negada. Olha que questão capciosa, pessoal. Essa foi a questão que eu comentei que muita gente errou. Porque está falando aqui, ó, quem estudou só os 3 princípios inicial, que é CID, confidencialidade, disponibilidade e integridade, não acertou, porque não viu o 4º conceito que a VUNESP está cobrando aqui. Ó. Quando fala de autoria, todo mundo vem onde? Integridade? Não. E retratabilidade? A gente nem vem, né? A gente vem em autenticidade, né? Tem que ser autêntico, a minha autoria, a própria palavra fala. Só que não vai ser letra C, vai ser irretratabilidade. Irretratabilidade, que vai ser o gabarito, letra B. Por quê? Não está falando só da autenticidade aqui, ó. Está falando da garantia que a autoria de uma transação anteriormente feita não será negada ao cara. É o não repúdio. O cara não pode falar que não é dele. Ou seja, é a irretratabilidade, letra B. Tem que prestar muita atenção nas palavrinhas-chave para não errar uma questãozinha dessa.
Segundo os padrões internacionais de segurança da informação, a propriedade básica de segurança que garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo controle de mudanças e seu ciclo de vida, nascimento, manutenção e destruição. É o quê? Tem que manter todas as características originais. É a confidencialidade? Tem que ser confidencial? Não, não tem nada a ver com o contexto. Vamos focar nisso aqui, ó. Manter as características originais. O que tem a ver com isso aqui? O que vai rimar com isso aqui? Confidencialidade? Tem que ser confidencial para manter original? Não. Tem que estar disponível para manter original? Não. Não tem a ver. Tá vendo que destoa? Autêntico, tem que estar autêntico para manter original? O que você acha? Também não, né, pessoal? Manter todas as características original, não pode mudar nada. Tem que estar o quê? Tem que estar íntegro. É bem simples, tá vendo? Manter a característica. Se não está íntegro, não manteve mais a característica original. Perdeu a característica, perdeu a integridade. Então é a letra D essa aqui. E retratabilidade não vai ser, a gente acabou de ver o que é. Questão número 13, gabarito, letra D. Última questão do dia. Ao cifrar uma informação utilizando um algoritmo criptográfico e uma chave secreta, qual propriedade de segurança estará sendo garantida? Olha aqui que legal, que interessante. Utilizou criptografia para falar sobre propriedade de segurança. Quando eu criptografo um dado, o que eu quero que ele esteja? Que ele seja confidencial. Porque está criptografado, uma pessoa vai olhar ali e não vai conseguir entender a mensagem. Eu posso escrever um texto e deixar ele aqui publicamente. Se ele tiver com criptografia, ele vai continuar sendo confidencial, porque ninguém vai ler aquela informação, a não ser que tenha as chaves, tenha um acesso. Então esse princípio aqui está bem simples, vamos ver se está aqui. Autenticidade, não tem nada a ver. Disponibilidade, também não. Confidencialidade. Eu quero tornar confidencial, ou seja, um arquivo confidencial. Ou seja, não posso, só pessoas autorizadas podem ver. Eu faço o quê? Uma criptografia e disponibilizo a chave dessa criptografia apenas para as pessoas que estejam envolvidas nesse processo. Então vai tornar confidencial. Bem tranquilo também essa aqui, né? Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais uma playlist, mais um curso. Espero que você faça uma prova muito bem feita. Você estudou bastante. Mantenha calma, faça revisões. Revise essa aula aqui que é um pouco mais técnica. Anote os conceitos, faça aquilo que a gente tem feito durante o curso. Peço desculpas se eu fui obscuro em alguma coisa, se eu não consegui passar da forma que vocês merecem, mas pode ter certeza que eu fiz o meu melhor dentro das minhas limitações. Eu tentei ser o mais objetivo, mais direto possível para que você tirasse o maior proveito. Então é isso, te espero na próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá!